رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, todos os louvores são para Allah, o Senhor dos mundos, e testemunhamos que não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah, sem parceiro. E testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro, e que a paz de Deus seja o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Irmãos e irmãs, estamos no melhor dos meses. Estamos nos melhores dos meses, no melhor dos meses. Então devemos, irmãos e irmãs, o que? Aproveitar esse mês abençoado que Deus o Altíssimo que concedeu para nós. Não é só um mês como os outros meses que tem 30 dias ou 29 dias, que é só o que? Passam como a gente o que nem percebe. Não fizemos o que? Boas ações, não aproveitamos os meses como devemos aproveitar. Imagina o Ramadã, que é o melhor dos meses. Ramadã é o melhor dos meses, o mês mais abençoado que Deus, o Altíssimo, que concedeu para o ser humano. Escolheu esse mês para descer e revelar a sua grande palavra, que é o Alcorão. Escolheu esse mês para revelar a Torá, que é o livro de Moisés, que a paz de Deus sobre ele. Escolheu esse mês para revelar os Salmos de Davi, o profeta de Davi, que a paz de Deus sobre ele. Escolheu esse mês para revelar o Evangelho a Jesus, que a paz de Deus sobre ele. Então é um mês o que? Abençoado. E o profeta, que a paz de Deus sobre ele, ele diz: aquela pessoa que jejuar, mansoma, ou seja, aquela pessoa que jejuar Ramadã, o mês do Ramadã, quem jejuar o mês do Ramadã, e imanan, ou seja, com grande fé, com convicção, com uma plena fé, e também o que? Ele continuando o hadith, o ihtisaban, e com uma grande esperança que será o que? Recompensado, que será aceito esse mês, esse jejum dele. Qual que é a recompensa, profeta de Deus? O profeta fala, que a paz é sobre ele, é perdoado todos os seus pecados. Ou seja, a pessoa que vem para a mesquita no Ramadã não tem outra intenção a não ser agradar a Deus. Jejua, não tem outra intenção a não ser agradar a Deus, o Altíssimo. Essa pessoa que fica todo esse mês dessa forma, querendo agradar o Senhor, querendo glorificar,
querendo engrandecer, exaltar o Senhor, e fizer os pilares como foram ordenados, qual que é a recompensa? A pessoa é perdoada todos os pecados dessa pessoa. Por isso, o Ramadã é um mês para não só melhorar a nossa conduta, mas também para incentivar a gente para os próximos meses, para a gente continuar dessa forma durante todo o ano, ou o restante do ano, e o novo ano também continuar dessa forma, porque a gente sabe que ele é o 9º mês. Então, após ele, tem quantos meses? 4 meses. Então, é um incentivo para a gente o quê? Jejuar nesse 9º mês, fazer as boas ações, querer mudar, ser uma pessoa melhor. Porque qual que é o propósito da religião? Te tornar uma pessoa melhor. Se não está te tornando uma pessoa melhor, a religião de Deus, o Altíssimo, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada com você. Por isso que Deus, o Altíssimo, fala que o pilar mais importante depois da Shahada é a oração. E no Alcorão ele deixa claro que a pessoa que faz a oração corretamente, com convicção, a pessoa se afasta da fawahish, ou seja, das obscenidades, do que é ilícito. Isso quer dizer que a sua oração está o quê? Correta. Você está rezando corretamente. Você está fazendo com convicção essa oração, com toda certeza. Então, isso é uma das recompensas. E esse mês a gente também tem que se aperfeiçoar. No, como que a gente pode falar, espiritualidade da gente. Como se tornar uma pessoa melhor? O jejum, se a gente vai perceber, tem vários benefícios. Mas agora, se a gente refletir e meditar, um dos benefícios do jejum é que deixa a pessoa o que é fraca. A pessoa, quando está de jejum, que fica fraca, fica com sede, fica com fome. Isso tudo mostra a ele o que? Se a pessoa refletir, que ele necessita do Senhor, que ele precisa do Senhor. O jejum também a gente vai ver que ele é uma proteção para o filho de Adão. É uma proteção para o filho de Adão sobre as obscenidades. É uma proteção contra a pessoa querer procurar o que não é lícito, porque ele te enfraquece. O jejum que te enfraquece e também não deixa você pensar nessas coisas. É uma proteção divina que Deus ordenou todos os mensageiros. Todos os mensageiros foram ordenados a jejuarem. Claro que o jejum dos mensageiros é diferente. Até do profeta Muhammad, às vezes, ele fazia jejuns longos, sem comer nada. Não é que nem nós, que a gente come depois do crepúsculo ou antes da alvorada. A gente come, que é o suhur ou a sahur, que é a comida em si desse horário do suhur. Então o profeta ficava às vezes dias e dias sem fazer isso e proibiu os companheiros de imitarem ele. Falaram: ô profeta de Deus, por que você faz isso? E a gente não pode fazer. Você está fazendo. Falou: eu sou diferente que vocês. Deus me dá o de comer e o de beber. Ou seja, eles são sustentados, profetas, diferente que a gente. Mesmo que eles não comem e bebem, eles são sustentados, os corpos deles, pelo Senhor, não como nós. Se a gente fica dias sem comer, sem beber, a gente pode o quê? Morrer. Ou vamos passar mal, não vamos aguentar, vamos prejudicar a nossa saúde. E a gente sabe que Deus Altíssimo, o profeta fala, que o seu corpo tem direito sobre vós, sua família, o dito que é muito conhecido. Então isso é só para os profetas. Esse jejum longo, sem quebrar ele, é só para os profetas. Até como a maioria dos sábios falam que a proibição aqui do profeta, la tuwasil, quando ele fala para
o companheiro dele, é uma proibição e não que uma coisa detestável, que tu pode fazer, não está pecando, mas é melhor você o que? Se afastar. Não, é uma proibição jejuar dessa forma. E agora a gente vai ver no Alcorão, Deus, o Altíssimo, revelou o versículo que a gente pode falar que obrigou, ou que revelou esse mandamento do jejum, que tornou ele o que? Obrigatório, que tornou ele um mandamento. Como a gente sabe, é o quarto pilar do Islã. Como veio aquele beduíno, como foi narrado pelo Muslim, falou: o profeta de Deus, o que Deus ordenou sobre mim? Uma pessoa, beduíno, o que é? Uma pessoa que mora no deserto, não tem o tempo todo para vir para a mesquita, mora longe, como as pessoas, os irmãos do diamante, não tem como vir todos os dias aqui. Quando eles vêm, eles querem o que? Se beneficiarem, porque eles vão ficar alguns dias sem vir. Imagina no deserto naquele tempo. Às vezes ficavam uma vez por mês, conseguia ir até a cidade. Aí ele falava: ô profeta de Deus, o que Deus tornou obrigatório para mim? Aí o profeta cita ele o que? Os 5 pilares. Em outras narrativas, 4 pilares e outras 3 pilares. Mas, resumindo, o que é? Cita o mês do jejum, que é uma das coisas que Deus tornou o que? Obrigatória. É um mandamento, é um pilar de Deus. Deus o que? Ordenou isso. Mas agora a gente sabe que no Islã não é cristianismo, não é judaísmo, tudo tem o que? Um fundamento. A gente não faz nenhuma adoração, nós não fizemos nenhuma adoração, não fizemos nenhum ritual religioso, a não ser com fundamento corânico, ou um fundamento que? Profético. Como a gente sabe que a tradição profética é o que? Uma revelação divina. O profeta não falava por paixão, por capricho, e sim aquilo que era revelado a ele. Como diz Atiyya ibn Hassan, que era um grande sábio, morreu mais ou menos em 106, 107, do Salaf, ele fala: o anjo Gabriel descia para o profeta Muhammad com a Sunna, como ele descia com o Corão. Ou seja, por isso a gente nota que quando o profeta era perguntado, ele o que? Não respondia, até receber o que? A revelação. Os profetas, não é só o profeta Muhammad, todos os profetas são dessa forma. Até quando a gente vê no Novo Testamento, quando perguntam para Jesus qual que é o horário da hora, ou seja, o dia do juízo final, ele falou: isso eu não tenho conhecimento. Ou seja, eles desconhecem essas coisas, a não ser se Deus o que? Revela para eles. Os profetas não são oniscientes. O único onisciente quem é? Que tem onisciência? Deus o Altíssimo. Os profetas, eles só sabem aquilo que Deus revelou para eles. Eles não sabem o que? O invisível, o futuro, a não ser aquilo que Deus revelou para eles. Então esse versículo, tá, para quem quer pesquisar, na Surat al-Baqarah, capítulo 2, versículo 183, que Deus Altíssimo fala: Kutiba alaykum siyam, ou seja, e foi prescrito, e foi decretado para vós a siyam, o jejum. Agora, o que é para vós aqui? Está falando de qual nação? A nação do profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele. Ou seja, para vocês muçulmanos, foi decretado o jejum, foi prescrito o jejum para vocês muçulmanos. Ou seja, isso aqui é o que? Para os crentes, para os muçulmanos. Então é um mandamento divino, aqui é um fundamento corânico, mostrando que isso é o que? Obrigatório. Faz parte da religião e é um fundamento corânico. Depois Deus continuando: Kama kutiba ala alladhina min qablikum, como foi prescrito, decretado para os antepassados, os que vieram antes de vocês. Quem que veio antes de nós? A nação do profeta Jesus, a nação do profeta Moisés, a nação do profeta Abraão, a nação do profeta Noé e os outros profetas. Vieram antes de nós. Foi prescrito e decretado o jejum para eles. Qual que é a evidência? O versículo.
Foi prescrito e decretado. Era que nem nosso jejum, era um pouco diferente. Mas o que? Jejuavam. O jejum é adoração ao divino. O jejum é exaltar o Senhor. É se aproximar do Senhor. É agradecê-lo. Quando a pessoa está de jejum, o que é? A pessoa está em agradecimento ao Senhor. Pelas dádivas dadas a Ele. Principalmente quando Ele está de jejum. As pessoas, a gente vai ver no Antigo Testamento e no Novo Testamento, segundo as Escrituras, que as pessoas, quando queriam agradecer a Deus, o que elas faziam? Jejuavam. Quando as pessoas faziam algum ato errado, queriam se arrepender, como que se arrependiam? Com jejum. Ou seja, engrandecer a Deus, exaltar a Deus. E qual que é o motivo disso? La'allakum tattaqun. Foi prescrito para os antepassados, para vocês. Mas o porquê do jejum? Para vocês temerem a Deus. Esse é o propósito do jejum, que Deus cita no Alcorão. Para vocês serem tementes a Deus. E aqui, como que eu vou ser temente a Deus no meu jejum? Que aqui é um temor específico. Podemos interpretar dessa forma. Como também um temor o que? Genérico. Temer sobre todas as coisas, correto? Mas também tem um temor específico nesse versículo. Qual que é? A pessoa quando está deixando de comer, de se alimentar, está temendo ou não está temendo o Senhor? Como está temendo o Senhor? Está obedecendo o mandamento de Deus. E quem obedece o mandamento de Deus, cumpriu com o mandamento de Deus? Cumpriu. É obediente? É obediente. Todo obediente é o quê? Temente. Isso é lógica. Então, está temendo a Deus o quê? Deixando o alimento de lado. Está temendo a Deus deixando a bebida, o líquido, de lado. Também está temendo a Deus dessa forma, porque está obedecendo. O primeiro pilar do jejum, qual que é? Al-imsak, ou seja, a pessoa o quê? Não comer, não beber, se prevenir, esqueci a palavra agora. Ou seja, a pessoa o quê? Se afastar, ou seja, não comer, não beber de qualquer coisa. Então esse é o principal pilar, se abster, se abster disso. Esse é o primeiro pilar do jejum. Depois tem um pilar do jejum que é a intenção. A pessoa que intencionar. A pessoa quando está intencionando, também está temendo a Deus. Também está obedecendo a Deus. Porque o profeta fala que a paz de Deus sobre ele, não há jejum para aquela pessoa o quê? Que não intencionar. Então a pessoa também está obedecendo a Deus. Então esses dois pilares a pessoa o quê? Tem que prestar muita atenção neles. E também quando a pessoa deixa o seu prazer mundano. Porque o jejum proíbe, principalmente a relação física entre o casal. Não é verdade? Durante o jejum, não é à noite, para as pessoas não entenderem errado. Ou seja, durante o tempo, o horário do jejum, o que acontece? A pessoa deve se afastar desse ato. Não pode ter relação física com a sua esposa, e nem ela com seu esposo. A pessoa, quando está fazendo isso, está deixando o quê? Uma coisa lícita, que Deus tornou lícito por causa do mandamento de Deus que proibiu isso, nesse tempo. É uma proibição que temporária. Então também está obedecendo a Deus. Isso é um dos significados desse versículo. Agora outros que a gente pode falar, temor a Deus, como o profeta fala, quando perguntaram para ele, ô mensageiro de Deus, o que invalida o jejum? Ele falou mentir, falar mal do próximo, invalida o jejum da pessoa. Claro que aqui ele não está falando literalmente na questão que a pessoa, se falar alguma coisa, eu vou lá comer porque eu perdi o jejum. Mas aqui ele está falando que tem tipos de pessoas que só obtêm a fome no jejum, não obtêm nenhuma recompensa. Por quê? Mente sobre esse, faz calúnia sobre aquele, xinga aquele, bate nesse, faz fofoca daquele. Então essa pessoa, ela fica de jejum por nada.
só obtém a fome. E nenhuma recompensa obtém. Por quê? Porque está fazendo obscenidades, coisas ilícitas. Imagina mentir. A mentira já é proibida dentro do jejum e fora do jejum. Ela já é proibida. Imagina mentir quando está de jejum. Quando está nesse grande mandamento. Essa grande proximidade de Deus, espiritualmente falando. A pessoa vai lá e mente. Hoje é o dia 1º de abril. É uma brincadeira. Como diz a esposa do profeta. E mesmo quando ele brincava, Aisha, e mesmo quando ele brincava, ele nunca mentiu. Ele brincava com a verdade. Quando vem um companheiro do profeta, perguntar para ele: ô profeta de Deus, eu quero casar com uma Ansaria, ou seja, uma pessoa da Medina. Socorreram um profeta da tribo. Aí o profeta falou: não casa com elas, com essas mulheres. Aí ele falou: como assim, profeta de Deus? Falou: elas têm uma coisa branca dentro dos olhos. E, como assim, profeta? Sim, tem uma coisa branca dentro dos olhos. Não casa com elas. Ele falou: estou sem entender. Aí o profeta falou: nós aqui nos olhos não tem branco, essa parte branca aqui que tem no olho, todo mundo tem. Ou seja, estava brincando com ele, mas o quê? Com uma coisa que existe, uma coisa verídica, não é mentindo. Ou seja, ele brincava dessa forma com os companheiros, mas sempre com a verdade. Então aqui, irmãos, a gente viu que é obrigatório. Agora a gente vai ver no Novo Testamento e no Antigo Testamento, vamos ver os profetas que jejuaram. Para não falarem alguém: o Alcorão traz uma coisa que os profetas antigos não jejuaram. Isso aí é Muhammad que trouxe. Isso vem dele, não é divino. Então a gente vai comprovar aqui que isso não foi ordenado só para o profeta Muhammad, mas foi ordenado para Elias, para Samuel, para Moisés, para Jesus, para Daniel e os outros profetas que tem, para Araão, para Sete e os outros profetas que tem nas antigas escrituras, que eles o que? Jejuavam, e fora os próprios discípulos de Jesus que também jejuavam, segundo o Novo Testamento, como Barnabé, Paulo. Claro que ele é um discípulo, mas se diz seguidor. Então essas pessoas também que eles acreditam, que eles exaltam, também jejuavam também foi prescrito para eles o jejum. Outro versículo que é importante a pessoa saber dentro do Alcorão, esse é 2:185. A gente leu 183, esse é o 185, que Deus fala: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, ou seja, o mês do Ramadã, aquele que foi revelado, ou seja, e nele foi revelado o Alcorão. E essa também é uma evidência, um fundamento corânico, que o Alcorão, a palavra de Deus, foi revelado o quê? No mês do Ramadã. Isso não há divergência, não há nenhum que fala além disso. E o que ele tem, o Alcorão? Hudan linnas, ou seja, é uma orientação para as pessoas. É uma orientação para as pessoas. Wa bayyinatin min al-huda, e evidências da orientação. Ou seja, o que significa isso aqui? Uma orientação ou evidências da orientação. No Alcorão você encontra paz espiritual, você encontra orientação, você encontra o caminho da verdade, você encontra a retidão, o caminho verdadeiro, o único caminho de Deus. No Alcorão você encontra. Agora, evidências, وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى, a gente pode traduzir como evidências da orientação, ou seja, com essas evidências ele te orienta para aquilo que é lícito e para aquilo que é o que? Ilícito. E também o Al-Furqan, que é aquilo que diferencia, que a gente pode traduzir como, ou seja, o que diferencia entre a verdade e a falsidade. No Alcorão você consegue diferenciar o que é correto e o que é incorreto de outros livros, porque é divino,
É a palavra de Deus, de capa a capa, letra por letra, vírgula por vírgula, o Alcorão, o que é divino. Não tem o que? Um erro, nem gramatical, nem histórico. Não há nada de contradição. Por isso que Deus fala no Alcorão, e se fosse revelado além, esse Alcorão de outro, além de Deus, vocês vão encontrar nele o que? Contradições. Agora, como narrou Ibn Kathir, isso aqui foi tirado, irmãos, para vocês entenderem. Não é um dito profético correto, autêntico, mas foi tirado nas escrituras. Os companheiros do profeta, os judeus que se converteram, como, por exemplo, Wahb ibn Munabbih ou Hamam ibn Munabbih, que eram dois judeus iemenitas que se converteram. Eles tinham muito conhecimento da Torá, das antigas escrituras, e eles falam para a gente o que? Quando que foi revelado esses livros? A Torá foi revelado, que é a Torá, no dia 6 do Ramadã, à noite, na sexta noite do Ramadã. Zabur, os Salmos, na 12ª noite do Ramadã. O Evangelho de Jesus, na 18ª noite do Ramadã, foi revelado esses livros. Ou seja, todos eles foram revelados o quê? No Ramadã, segundo as Escrituras. Porque essas pessoas que falaram isso eram judeus antes, ou também eram o quê? Cristãos que se converteram, e eles tinham conhecimento da Escritura. Agora, se a gente for, aqui é uma evidência, uma prova, que não foi só ordenado para o profeta Muhammad isso, e também foi ordenado para os outros profetas esse jejum. A primeira evidência do Novo Testamento está em Mateus 4:2, que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites e depois sentiu fome. Se uma pessoa fica 40 dias e 40 noites, pessoa o quê? Não vai nem aguentar chegar até os 40 dias, vai morrer antes. Mas os profetas, como eu falei para vocês, eles são sustentados por Deus em beber e em alimento. São sustentados por Deus. Como? Só o Senhor, o Deus verdadeiro, sabe. Como que sustenta eles, para eles aguentarem tudo isso. Se isso for o quê? Verídico. Se essa passagem for verídica. Mas que eles jejuavam, não há dúvidas. Só se era esses 40 dias, aí não tem como que a gente afirmar. Agora, se a gente for no Deuteronômio 9:9, quando Moisés recebe o que? As tábuas, ele também fica 40 dias e 40 noites sem comer. Ele mesmo fala depois o que? Eu comi o pão e bebi. Ou seja, ele fica agradecimento, exaltando o Senhor. Mesma coisa que Jesus também tem uma passagem que a paz de Deus sobre ele, quando ele pediu a mesa provida, que é o capítulo 5 do Alcorão, ele ficou, falam, 40 noites e 40 dias, o que? Suplicando a Deus, exaltando a Deus, engrandecendo a Deus, para ele o que? Dar aquela mesa provida para os discípulos e os crentes. E Deus aceita aquelas súplicas, aquelas noites de adorações. Por isso, irmãos e irmãs, quando a gente quer alguma coisa, a gente deve o quê? Orar, suplicar. O único que sustenta é quem? Deus, o Altíssimo. Se a gente vai jejuar, o nosso jejum é o quê? Para Deus. O anusuki, Deus fala no Alcorão, não é a solati, que é a minha oração, o anusuki, que entra tudo, todos os rituais religiosos, que é o jejum, a peregrinação, o sacrifício, tudo que a gente faz, o zaká, a caridade, tudo, todos os rituais religiosos é para quem? Para Deus, o Altíssimo. E agora, o profeta Elias também jejuou 40 dias e 40 noites. Quando a gente pesquisa, a gente entende alguma coisa. Pode ser que o jejum dado para o povo de Israel era 40 dias. Pode ser isso. Porque tu vê que é sempre esse número. 40 dias. Então, esses 40 dias, Deus, o Altíssimo, que facilitou para
a nação do profeta Muhammad. Não é verdade? Botou 30 dias ou 29 dias. Então é uma facilidade de Deus para a nação do profeta Muhammad, que é a melhor das nações. E Deus o que? Exaltou essa nação. Elevou essa nação em cima de todas as nações. Por isso que facilitou para eles. Uma oração da gente vale 27 orações, 27 vezes de recompensa. Quando a gente reza em congregação, os povos antigos não tinham tudo isso, essas recompensas. A gente tem uma noite que é melhor, não é 1000 meses, é melhor do que 1000 meses dentro do Ramadã. Tudo isso é facilidade de Deus, e como Deus diz no Alcorão, e Deus não quer dificultar para vós, e sim facilitar. Então isso mostra também a misericórdia de Deus para conosco. Esse é Elias, o profeta, que a paz de Deus sobre ele. Agora, a gente vê em Samuel, que também os filhos de Israel, quando pecaram com o profeta, no tempo do profeta Samuel ordenou eles o que? Para eles se arrependerem a Deus, a jejuar. Isso está em Samuel 1, 7 e 6. Ou seja, também jejuaram no tempo do profeta Samuel, que a paz de Deus sobre ele, que foi citado no Alcorão, como Elias foi citado no Alcorão, mas Samuel não foi citado o que é o nome dele, e sim a passagem dele no tempo do Davi, que ele era profeta, ele é maior do que Davi, e Davi recebeu a profecia depois daquela batalha que Samuel organizou, que mataram quem? Golias, e ali foi dado a Davi o que? A profecia e a sabedoria. Como a gente sabe, Davi era muito sábio, como Salomão era muito, muito sábio também. Então uma família que tinha muita sabedoria, família de Davi, que Deus preferiu eles entre muitos dos seus servos. E eles agradeceram isso, falando: louvado seja Deus, que preferiu a nossa família, ou seja, a família de Davi, sobre muitos dos seus servos. Então a gente deve o que? Sempre agradecer. Claro que tem muito mais, irmãos, eu não trouxe todos os versículos. Tem muitos versículos no Antigo Testamento como no Novo Testamento que fala sobre o jejum, que os discípulos jejuavam, que Araão jejuou, que Moisés jejuou. Moisés tem 3 partes que falam que ele jejuou, não só essa. Mas aqui, como o tempo é curto, não tem como citar todas essas partes. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Todos os louvores são para Allah e todo o sucesso vem de Deus, o Altíssimo, e testemunhamos que não há outra divindade digna de adoração a não ser Allah, e testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro, e que a paz de Deus seja seu profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Então, irmãos, para a gente encerrar esse sermão, vamos encerrar com uma coisa que faça a gente refletir, meditar nessas palavras citadas, que é o nosso jejum, a gente tomar o maior cuidado de não perder nosso jejum, de não fazer obscenidades, de não pecar ou pecar menos, porque todos somos falhos. Por isso que a gente sempre tem que pedir perdão, astaghfirullah, astaghfirullah, sempre pedir isso. Por quê? Porque a gente peca, às vezes a gente não sabe que pecou. Sempre temos que fazer esse dhikr, ou seja, essa recordação, sempre a gente andando na rua, sentado no trabalho, subhanallah, alhamdulillah, sempre o quê? Lembrando de Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus, engrandecendo a Deus. Então, isso deve ser o quê? Deixar a nossa, como a gente fala, deixar a nossa língua sempre lembrar de Deus. Como o profeta fala, aquela pessoa que foi dada a ela uma língua que sempre lembra de Deus, foi a melhor coisa dada a ela.
seja uma pessoa que sempre está na recordação de Deus. Então tem um hadith que foi narrado pelo Abu Huraira, que está em vários livros, como Ibn Majah, Al-Hakim, An-Nasai e outros livros que narraram esse dito, que o profeta fala, que a paz de Deus sobre ele, muito daqueles que jejuava não obtêm a não ser a fome, ou a sede. Ou seja, muitas pessoas que jejuam, eles não obtêm a não ser a fome, a sede, o cansaço. Por quê? O profeta querendo dizer isso, tem 3 explicações, tem várias explicações, mas vamos falar as explicações mais corretas, mais perto do contexto. A primeira é essa pessoa, ela sai na alvorada de jejum para buscar o sustento da família. E ela adquire esse sustento de forma ilícita. Rouba, engana no trabalho. Por exemplo, uma pessoa que trabalha num mercado que pesa, tipo numa fruteira. Ali a fruta deu o quê? 1 quilo e 200 gramas. O que ele refaz? Ele arredonda, 1,5 quilo. Ou seja, engana as pessoas, rouba das pessoas, como o profeta fala, Man ghashana falaysa minna. Ou seja, aquela pessoa que dá risada de nós, não faz parte de nós. Isso aqui também quer dizer que dar risada além de nós também. Dos que não são muçulmanos também não é permitido a pessoa fazer isso. Ou seja, não faz parte de nós, não significa que ele não é muçulmano, que ele é um incrédulo, que ele renunciou à fé, mas significa que ele não anda de acordo com como Deus ordenou em seu mensageiro. Ele não anda na tradição do profeta Muhammad. Ele não segue a orientação do profeta Muhammad. Ele não segue a excelência do caráter que o muçulmano deve ter. Isso que significa esse dito. Então essa é a primeira explicação. Traz o quê? O alimento ilícito. O que adianta? Jejua todo dia e traz o alimento o quê? No final para quebrar o jejum, um alimento ilícito. Que ele enganou quantas pessoas? Quantos pecados ele fez para adquirir esse alimento? Tem outra explicação que fala o quê? Isso é a pessoa maltratar os outros, xingar, fazer calúnia dos outros, bater nos outros, fofocar, traz fofocas, inimizade com as pessoas, faz conflitos entre as pessoas. Então essa pessoa acaba o quê? Perdendo o jejum dela. E não obtém a não ser o quê? Só a sede, o cansaço e a fome. E várias outras explicações. Agora tem outro dito do profeta, que a paz de Deus sobre ele, que ele fala que a pessoa que quebrar o seu jejum, ou não jejuar, melhor falando, aquela pessoa que não jejuar, por não querer jejuar, é assim, não tem desculpa nenhuma, não tem nenhuma permissão, porque às vezes a gente tem o quê? Rokhsa, que significa uma permissão, como por exemplo a pessoa viajar, ali vira opcional o jejum, se a pessoa quer jejuar, ou se a pessoa não quer jejuar, é opcional o jejum, quando a pessoa está em viagem, ou seja, uma permissão divina, uma facilidade divina para os servos, mas essa pessoa não quer jejuar e não tem essa permissão, não está em viagem, por exemplo, ou não está doente, min marad, ou seja, não está doente, não tem uma enfermidade. Se essa pessoa querer repor esse jejum, ou seja, a recompensa desse jejum, o patamar desse jejum, nem que ela jejuar toda a vida, ela não vai conseguir repor. Claro que ela deve repor, falando na jurisprudência islâmica, não estou falando em recompensa, estou falando nessa vida mundana, ela deve repor o jejum, que ela não jejuou por não querer. Mas em recompensa, se ela jejuar toda a vida dela, ela não vai o quê? Conseguir repor a recompensa daquele dia. Por isso que e tem que se arrepender uma pessoa dessa, que fez um grave pecado. E esse dito está no Tirmidhi, Abu Daud, Ahmad, Ad-Darimi e os outros livros que narraram esse dito do profeta, que ele fala wa in som, ou seja, mesmo que ele jejuasse todo o tempo da vida dele. E tem outra riwaya, fala Sawmu Dahr,
kullihi, ou seja, mesmo que ele jejuasse toda a vida dele, não ia repor aquele dia perdido por ele querer. E tem outro dito que foi narrado pelo Abu Ubaida, companheiro do profeta, que Deus exalte ele e esteja satisfeito com ele, que diz que o profeta, que a paz esteja sobre ele, diz: as-sawmu junnah, o jejum é um escudo protetor. O jejum é um escudo protetor, ou seja, uma proteção. Ma lam yakhriqha, que significa até que ele não rasgue ou não quebre esse escudo. Como que ele vai quebrar esse escudo, irmãos e irmãs? Como que a pessoa quebra esse escudo? Falando mentiras, enganando as pessoas, fazendo tudo o que é ilícito quando a pessoa está o quê? De jejum. Então rogamos a Deus, o Altíssimo, que facilite para nós esse mês abençoado, e rogamos a Deus que aceite nossas ações nesse mês abençoado, e facilite para nós o jejum nesse mês, e faça todo o cansaço, toda a fome sentida, toda a sede sentida nesse mês, uma bênção, uma recompensa, uma dádiva, uma virtude de Deus para com nós. E afaste nós de toda obscenidade nesse mês, de toda coisa ilícita nesse mês, e facilite para nós as boas ações nesse mês, e aceite de nós as boas ações, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo, e facilite a nossa entrada no paraíso em paz, com os profetas, os mártires, as pessoas virtuosas, os verídicos, os jejuadores, e faça-nos entrar no portão de Royan, que é o portão dos jejuadores no paraíso. Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin, wa adhill ash-shirka wal-mushrikin, wa dammir a'da' ad-din. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والبأساء والضراء اللهم أنعم علينا اللهم أنعم علينا اللهم ادفع عنا النقم اللهم ادفع عنا النقم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Vamos rezar.